Ufa, por hoje deu. Chega por hoje, muito trabalho, fim de expediente. E agora, vim conversar um pouquinho aqui com vocês, né? Tem muita coisa pra gente conversar, muitas perguntas que vocês me fazem. Então, acabei aqui agora de trabalhar, vou tirar um tempinho pra poder responder essas perguntinhas. Vou começar a vender brigadeiros nas ruas. Quais suas dicas? O que falar? Essa perguntinha aqui e outras eu vou responder pra vocês durante esse vídeo, então fica aí até o final, que vai ter muito conteúdo e muita coisa boa. Oi, meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim aqui pra responder aquelas perguntas que vocês me fazem, tanto lá no Instagram, como por aqui também. Eu tenho certeza que há dúvidas de muita gente em relação aos doces, em relação a delivery, a venda nas ruas, então eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e aí eu vou pegar algumas perguntas que me fizeram aqui para responder. Algumas eu respondi por lá, que são coisas mais simples, que dá para responder mais rápido, e outras que precisa falar um pouquinho mais, eu deixei para falar por aqui. Então vamos lá. Uma pergunta aqui que o Walter fez, que eu acho que é muito interessante responder, porque eu acredito que seja a dúvida de muita gente, que é: com esse sol, você já sai com os brigadeiros gelados ou em temperatura ambiente? Tá muito calor, né, gente? Hoje mesmo fez sensação térmica aqui de 41 graus, tá muito quente. E aí, sai com brigadeiro gelado, sai com brigadeiro em temperatura ambiente? Nunca trabalhem com brigadeiro gelado, isso pode dar alguns problemas. Primeiro deles, se você tá com a massa gelada e você passa em algum confeito que pode umedecer, ele vai molhar todo, não vai ficar legal. Por exemplo, brigadeiros que são passados no açúcar, que são passados no chocolate em pó, no cacau em pó, são brigadeiros que, se umedecer, vai molhar completamente, vai ficar aquela coisa melequenta e não vai ficar legal. Até mesmo brigadeiros com granulado, se você sai com ele gelado e aí ele vai perdendo gelo, conforme ele vai perdendo gelo, ele vai umedecendo aquele confeito. Então não façam isso. Espera a massa perder o gelo para aí sim você poder enrolar. Inclusive, essa é uma outra dúvida aqui, uma outra questão que é importante eu falar, né? Você trabalhar com a massa gelada não é bom, porque às vezes você pode se confundir quanto ao ponto. Então você acha que ela tá no ponto certo porque ela tá gelada, e você vai, enrola, e aí ela vai perdendo gelo e vai amolecendo, porque às vezes pode acontecer dela não estar no ponto certo, e aí quando ela perde o gelo, ela vai chegar no ponto que ela realmente está e pode amolecer ali na forminha, e por isso que muita gente se confunde. Ah, mas meu brigadeiro tá derretendo na forminha por causa do calor e tal. Não, gente, eu já peguei temperaturas de 37 graus na rua, brigadeiro às vezes pegando ali debaixo do sol, e eles continuaram ali intactos. Só a Nutella que às vezes dá uma amolecida, né? Porque a Nutella, ela realmente, se pega calor, ela fica mais molinha. Agora o brigadeiro não. Se tá no ponto certo, ele vai permanecer ali firminho mesmo no calor. Dri, como começar a vender no iFood? Essa é uma pergunta que seria legal eu fazer um vídeo falando apenas disso. Inclusive tem vídeos aqui, vou ver se eu acho para deixar linkado aqui embaixo, que eu falo sobre o início do iFood, como começar, como fazer. Tem vídeos que eu mostro o cardápio completo do meu iFood, então você consegue ver lá todos esses detalhes. Mas primeira coisa, você vai começar no iFood, você precisa ter um CNPJ para abrir uma conta no iFood, e aí você abre a sua conta no iFood, cria um cardápio, gente, não cria assim um cardápio extenso demais, mas também não muito curto, né? Você precisa ter uma variedade legal aí, um meio termo, né? Não trabalha com cardápio extenso demais para não te bagunçar no início, mas também uma variedade legal para atrair os clientes. E aí você tem que decidir se você vai utilizar o motoboy do iFood ou o motoboy próprio, que é uma questão muito importante para você pensar quando você for começar no iFood. E foto, gente, foto é muito importante para você vender no iFood. Foto boa e descrição boa é o que vai fazer você vender lá no iFood a princípio. Claro que tem muitas outras coisas, né? Como eu falei, precisa fazer um vídeo só falando disso, mas a princípio é isso. Foca numa boa foto que o cliente vai olhar e vai dar água na boca, e uma descrição legal, que ele vai saber tudo que você vende ali, sem ter dúvidas, né? Ele vai saber o que ele vai comprar, e uma variedade ok aí pro cliente olhar, ver que tem uma quantidade boa de coisas e que ele pode escolher ali, né? Que ele não vai falar, nossa, vai entrar e falar, nossa, mas só tem isso. O cliente gosta de variedade, o cliente gosta de entrar numa loja e ter, ainda que ele escolha só um produto, ele gosta de ter várias opções para ele escolher. Outra pergunta que é assim, acho que uma das coisas que eu mais recebo, tanto aqui quanto lá no Instagram, que a Ana Cláudia perguntou: quantas gramas devo fazer o brigadeiro para festa? Brigadeiro para festa depende muito de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Eu trabalho com brigadeiros de 15 gramas peso final. Tem outras pessoas que trabalham com brigadeiro de 20 gramas. Mas você precisa pensar que tudo isso vai diferenciar o seu custo. Se você fizer brigadeiros de 15 gramas, vai ser um custo. Se você fizer brigadeiros de 20 gramas, o
custo vai ser maior, com toda certeza. Então você precisa escolher qual vai ser seu público-alvo, escolher o que você quer fazer, com qual tipo de produto você quer trabalhar, qual o valor que você quer vender, para aí você decidir, não, vou trabalhar com brigadeiro de 15 gramas ou vou trabalhar com brigadeiro de 20 gramas. Tem pessoas que trabalham com brigadeiros menores, até de 8 gramas, 10 gramas, 12 gramas. Eu não aconselho, eu acho muito pequeno. Eu acho que o aceitável para uma festa é pelo menos 15 gramas, aí de 15 a 20 gramas. Aí você decide qual dos tamanhos você quer trabalhar. Antes de continuar aqui para nossa próxima pergunta, quero dar um recadinho para vocês muito importante, super rápido. A gente vai ter uma live muito top na quinta-feira, às 7 horas da noite, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, onde eu vou falar muita coisa sobre esse universo dos doces, das vendas nas ruas, do delivery, todas essas dúvidas que eu tô tirando aqui com vocês agora, eu vou falar na live também, a gente vai poder conversar ao vivo, então se você tem alguma dúvida, você vai poder ali na hora fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida e eu vou te responder ao vivo. Muito bom, né, gente? Então eu espero vocês em quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui no YouTube e lá no Instagram também. Então bora continuar respondendo. Quantas gramas pro brigadeiro de M&M? Para dar 20 gramas final, sempre fica grande o meu. O brigadeiro de M&M é um brigadeiro que tira o sono de muita gente, porque ele realmente dá um trabalhinho aí. Eu, por exemplo, eu faço um brigadeiro de 25 gramas. Para o meu brigadeiro de confete de M&M chegar nas 25 gramas, eu peso a massa de 13 gramas, com 13 gramas. Então, pesando a massa com 13 gramas, ela vai chegar nas 25 gramas. É uma diferença bem grande, porque o confete pesa e ele é grande. Então, pesando com 13 gramas, ele vai ficar do mesmo tamanho que os outros de 25 gramas. Se você quer um brigadeiro de 20 gramas, eu aconselho você pesar aí a sua massa com mais ou menos 8 gramas a 10 gramas no máximo, para ele poder chegar nessas 20 gramas. É uma diferença bem grande, mas vai testando. Testa aí as 8 gramas, as 10 gramas, porque depende muito do confete, do tamanho do confete. As marcas variam um pouco, né? O tamanho, o peso. Então, dá uma testada aí entre 8 e 10 gramas, que eu acho que vai dar certo. Essa que eu respondi lá no Instagram, mas eu quero falar um pouquinho aqui também, que eu acho muito importante, porque eu sei que o público que me segue aqui, às vezes nem é todo mundo que me segue lá, então eu quero falar um pouco sobre isso também. A Doce Juliana perguntou, acha que a área da confeitaria já está saturada? E não, gente, de forma nenhuma não está saturada, muito pelo contrário. Eu acho que a área da confeitaria, assim como todo o ramo alimentício, só tem a crescer cada vez mais e avançar cada vez mais. A questão é que a gente precisa avançar junto com a confeitaria. Eu dei o exemplo ainda do cone trufado, né? Há 10 anos atrás, a gente fazia aquele cone trufado simplesinho, que era só banhado por dentro, recheado, e a coberturinha. Pronto, embalado numa embalagem que nem dava pra ver o cone, e era assim que a gente vendia. Hoje, o cone trufado já é aquele gourmet, cheio de coisa por fora, chocolate por dentro, chocolate por fora, cheio de coisa grudada na casca, coisa por cima. É aquela coisa linda que a gente olha e enche a boca d'água. Então, se você continua fazendo o cone trufado como fazia 10 anos atrás, você vai ficar estagnado aí, você vai ficar pra trás. Claro que tem gente que ainda gosta daquele cone trufado mais simplesinho, mas na grande maioria as pessoas vão preferir o cone trufado mais gourmet, mais cheio de coisas, mais cheio de chocolate, de bombom. Então a gente precisa avançar junto com a confeitaria, evoluir junto com a confeitaria, se atualizar, estudar, pesquisar o que está em alta, pesquisar o que vai ser para esse ano, né? O que a gente pode fazer de novidade para esse ano. Então, por isso que é sempre importante a gente estar pesquisando sobre o assunto, mas saturada de forma nenhuma, e acho que nem vai estar tão cedo, ou talvez nunca esteja saturada, na minha opinião, porque eu acho que vai ano após ano evoluindo e acrescentando cada vez mais coisas, vão surgindo cada vez mais coisas. É uma coisa que acho que não tem fim, sabe? Na cozinha, a gente consegue utilizar a nossa criatividade, assim, fazer milhões de coisas. Essa também responde lá, mas quero falar aqui rapidinho, porque é uma dúvida que muita gente tem. A Linda Costa perguntou, Dri, pra quem quer começar a vender doces, qual você indica? Isso é uma coisa bem legal de falar, porque muita gente tem essa dúvida. Eu vou começar a vender na rua, ou vender por delivery, mas eu não sei qual doce que eu escolho. O que você indica? Os brigadeiros são, assim, excelentes, porque eles têm um custo baixo, têm uma margem de lucro muito alta e são simples de fazer, né? Os mais gourmets, assim, mais diferenciados, têm uma certa dificuldade a mais, mas para você começar, você consegue começar com os básicos, é mais fácil de fazer e tem uma margem de lucro excelente, e o investimento para você começar a fazer brigadeiros é muito baixo, né? Você não precisa ir gastar tanto. Brownie também acho legal, ele é simples de fazer, ele tem uma validade maior, você consegue fazer uma diversidade de brownies muito diferente, consegue fazer na marmita, consegue fazer recheado, consegue fazer só o
brownie simples, consegue fazer bites de brownie. Nossa, tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer com brownie. Mas ele tem um custo um pouquinho maior e, consequentemente, uma margem de lucro um pouco menor. Você não, às vezes, dependendo da sua região, você não consegue aí colocar uma margem de lucro muito alta no brownie, que as pessoas podem achar caro. Mas ele é uma opção legal para você ter também no início. Palha italiana, também acho muito bom. É assim como o brigadeiro, né? Porque a palha italiana é um brigadeiro com bolacha maisena. E aí tem as suas variações, e agora tem diversas formas de fazer palha italiana também recheadas, maravilhosas. Mas a princípio ela também tem um custo menor e você consegue ter uma margem de lucro boa. Pão de mel também é legal. E alfajor, gente, eu faço alfajor. Eu vendo muito alfajor. E ele tem uma validade de 15 dias, então você pode fazer uma produção alta do alfajor e ir vendendo aí durante esses dias, porque ele realmente dura bastante e é delicioso, quem come se apaixona. A pergunta da Ingrid Machado, que eu acredito que seja, assim, a dúvida de muita gente, ou na verdade, a luz que muita gente está procurando, né, que ela falou assim: boa tarde, vou começar a vender brigadeiros nas ruas. Quais suas dicas? O que falar? Então vou tentar falar aqui de forma bem resumida, porque isso também é um tema que precisa de um vídeo específico só pra ele, porque é muita coisa. Mas vamos lá, começar. Ela já falou que quer vender brigadeiro, então esse é o ponto principal. Você decidir qual doce você quer começar a vender. Então tá, vou vender brigadeiro. E aí? Aí você vai fazer uma listagem de quais sabores de brigadeiros, quais sabores de doce que você vai fazer. Por exemplo, vou começar com 5 sabores. Então vou precisar de tais ingredientes para fazer esses 5 sabores. E aí você faz a produção, de preferência, eu aconselho para uma semana pelo menos, para você conseguir ter uma produção legal. Se você tiver com a grana curta, então compra as coisas aí para 2 dias pelo menos, e conforme o dinheiro for entrando, você vai comprando mais coisa. Mas se você puder, já faz uma produção aí para uma semana, que vai ajudar muito. E aí você vai pensar onde você vai vender. Se você tem condições, compre um expositor, porque vale muito a pena. Faz diferença total nas vendas, porque as pessoas vêm de longe, principalmente para quem tem vergonha, um pouco mais inseguro. Os brigadeiros se vendem sozinho. Você nem precisa às vezes oferecer, porque as pessoas vêm e já vêm comprar. Mas é um investimento um pouco mais alto, né? Não é todo mundo que tem condições de começar dessa forma. Então, se você não consegue, você pode colocar num pote de plástico, você pode colocar numa caixa daquelas de doce mesmo, que a gente faz doce pra festa, para encomenda de festa, você pode utilizar uma caixa daquela. Você pode colocar dentro de uma bolsa térmica. A questão da bolsa térmica é que as pessoas não vão ver, até você abrir a bolsa para mostrar para o cliente, às vezes não dá nem tempo, a pessoa já fala que não quer, e aí ela nem deu tempo de ver o brigadeiro. O interessante é você pensar em alguma coisa que você entre na loja, que você ande na rua e a pessoa já olhe pro doce, porque ela vai comprar primeiramente com os olhos. Outra coisa, a apresentação, tanto dos doces, dos brigadeiros, quanto a sua pessoal. É importante que você tenha um doce bonito, como eu falei, a pessoa vai comprar primeiro com os olhos, então ela precisa olhar e sentir vontade de comprar, que é o que acontece muito com meus doces. As pessoas olham e falam: nossa, que lindo, que delícia. Então a pessoa compra com os olhos. Precisa ser bonito, precisa chamar atenção. E você também precisa ter uma apresentação legal. Você não precisa ter um uniforme logo de cara, se você não tiver condições de fazer isso. Se você tiver, legal, ajuda muito. Mas vai com uma roupinha bonitinha, uma camiseta, né? Se você é mulher, não vai com decote. De preferência não vai de alcinha, acho que fica mais legal você ir com uma camisetinha tipo assim, ou uma camiseta normal. Se você é homem, não acho legal ir de regata também, acho que fica mais bonito uma camiseta. Então pensa nessa questão da apresentação. Cabelo para mulheres, eu acho que sempre preso. Se você vai com o cabelo solto, você ali em cima do brigadeiro, da comida, não é legal, então cabelo sempre preso. Pode colocar uma faixinha, pode colocar um boné, uma touquinha, o que você achar melhor. Mas a sua apresentação é muito importante também, porque a pessoa não vai olhar só pro doce, ela vai olhar pra você, vai ser o conjunto das coisas. Então, assim, muito resumidamente, tá, gente? Falando como aí começar com as vendas nas ruas, mas depois comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo só falando disso, que aí eu trago mais detalhadinho, respondendo essa questão pra ajudar vocês que vão começar aí com as vendas nas ruas. E não esqueça da nossa live, quinta-feira, dia 19/1, às 19 horas, aqui no YouTube, lá no Instagram também. Espero vocês, gente, vai ser muito especial e vai ser muito bom ter vocês comigo. E se você chegou através desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque vai vir muito vídeo, muita dica, muita receita, muita coisa que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, então se inscreve aí, vai ser muito bom. Me segue lá no Instagram também, como eu falei, deixei a caixinha de perguntas lá, então quem me segue lá no Instagram consegue participar desses vídeos de perguntas, de dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus!